É o Cruzeiro que chega aqui no Rádio Esportes da Itatiaia com ele, Emerson Pansieri. Boa tarde, Xará. Boa tarde, Romano. Forte abraço a você, a quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. Uma excelente semana para todo mundo. Nação Celeste, que tenha um fim de semana mais alegre e especial quando for o jogo domingo, às 4 horas da tarde. Que parada dura, hein? Contra o Grêmio. No Brasileiro não dá para falar em jogo fácil. É uma verdade. E tem esse duelo, então, contra o time gaúcho, essa partida na Arena do Tricolor Gaúcho contra o Grêmio às 4 da tarde. E aí, Romano, a preparação começa hoje à tarde na Toca da Raposa, pra gente atualizar até essa programação do Cruzeiro que foi atualizada hoje cedo pela comissão técnica. Então, treino às 15h30 hoje na Toca, e aí, de terça até sábado, os treinos na parte da manhã. Na parte da tarde, no sábado, o Cruzeiro viaja rumo a Porto Alegre, onde a Itatiaia também vai acompanhar de perto esta partida. Sobre a equipe, vamos ver o que o Pepa vai projetar para esse confronto. Porque no jogo contra a equipe, esse duelo que o Cruzeiro teve contra a equipe do Corinthians, ele optou por 4 atacantes. Não que os 4 fossem ali ocupar a função de atacante, né? O Arthur Gomes começou armando, enfim. Mas vamos ver o que ele vai fazer, porque não vai ter o Matheus Vital ainda. O Matheus Vital segue esse tratamento devido à lesão no ombro. Não vai ter o Matheus Pereira, começando hoje a 3ª semana de preparação. Ele pode pensar em alguma coisa relacionada a algum meia, como o Daniel Júnior, não entrou no jogo, mas está aí, está melhorando a parte física. Ele tem a possibilidade de fazer alguma alteração nesse sentido? Tem. Então vamos aguardar o que vai pensar junto com a comissão técnica dele. Para a lateral direita, a tendência é a manutenção de Palácios, já que o William, ele também segue esse protocolo de recuperação para que possa voltar. A lesão do William foi uma lesão muscular na coxa. Ô Romano, o Cruzeiro, além disso tudo, além dessa parte mesmo tática, é cuidar do mental. Porque impressionante como nos últimos jogos o Cruzeiro vem rateando no fim das partidas. Xará. Ô, Edu Panzi, boa tarde. O Cruzeiro tá precisando trabalhar esse lado mental? Tá, Romano. Um abraço para você, para quem tá ligado no Rádio Esportes. Quando tem essa sequência sem vitórias, são 6, nos últimos 14 jogos, apenas 2 vitórias, a parte psicológica do grupo, ela é nitidamente afetada. Você, às vezes, sofre um gol numa partida que você está bem, desmorona o castelo, né? Então, tem que cuidar, e isso é o papel do técnico também. O treinador, ele é muito importante e fundamental na parte tática, mas também na parte psicológica, ele precisa agir. Ele é um gestor de todas as áreas no grupo, e o Pepa precisa agir também nessa parte psicológica. Não só o Pepa, a diretoria também, se tiver que contratar ou acionar um profissional dessa parte dentro da parte esportiva, né, dentro do elenco, precisa fazer, porque pesa. Tecnicamente, e você pegar os jogos do Cruzeiro em termos de desempenho, a gente tem falado aqui sistematicamente, o desempenho do Cruzeiro, ele não reflete os resultados, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para a tabela e dizer, a tabela não olha desempenho, não existe o Campeonato Brasileiro de Desempenho. O Campeonato Brasileiro de Desempenho, o Cruzeiro está legal, mas no final da temporada não existe o desempenho, existe o resultado. E no Campeonato Brasileiro de Resultado, o Cruzeiro está despencando. Está despencando na tabela de classificação. E essa sequência sem vitórias atrapalha demais a parte mental dos jogadores que estão sendo criticados e daqueles que também, mesmo aqueles que não vêm sendo criticados, atrapalha também, porque a confiança vai lá embaixo. Ô Alexandre, boa tarde. Eu vi você conversando com os meninos ali do digital, só para quem não sabe, a nossa redação é integrada, viu? Fica todo mundo junto e a gente acaba conversando e tal. Você fez um alerta sobre a queima de gordura do Cruzeiro aí, a diferença do Cruzeiro. Conta essa história. Ô Romano, boa tarde, né? Boa tarde, Edu, Pansieri, quem acompanha a gente. O Cruzeiro na 15ª rodada da Série A, tem a matéria do Leonardo Gimenez no itatiaia.com.br, ele tinha 10 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento. Hoje tem 4. Então, claro, o campeonato já andou, né? Mas mesmo assim, proporcionalmente, foi perdendo essa gordura pelo desempenho ruim dele e
pelo crescimento de alguns times que ocupam a zona de rebaixamento ou que estão próximos dela. Então a gente pode destacar aí, por exemplo, que nessa última rodada, né, só o América e Coritiba perderam. O Cruzeiro empatou, o Vasco venceu, o Santos venceu, o Bahia venceu e o Goiás joga hoje com o Atlético do Paraná e se vencer ultrapassa o Cruzeiro. Supera o Cruzeiro na classificação. E o Corinthians, que está atrás dele imediatamente, tem um jogo a menos. Então, quer dizer, é uma situação extremamente preocupante, o Romano. E olha só, o Cruzeiro, aquele gol do Robert que ele chuta no travessão, pouco antes da lambança do Gilberto, e que aí o cara do Corinthians vai até fazer o gol, aquele gol do Robert significaria uma posição para o Cruzeiro, porque se o Cruzeiro vencesse o Corinthians por 2-0, ele seria o 11º, superando o Atlético no saldo de gols. O Cruzeiro, nos últimos 2 jogos, ele perdeu 3 pontos, isso é a pontuação de uma vitória, tomando um gol do Palmeiras aos 50 minutos e um do Corinthians aos 53. Então, quer dizer, não é uma coisa normal. Concordo com o Edu, o desempenho do Cruzeiro é muito superior taticamente ao que a gente esperava, até pela qualidade do elenco. O Cruzeiro entrega muito mais, eu acho que isso aí tem muito a ver com o trabalho do Pepa, embora eu acho que tem algumas questões do Pepa que podem sim ser questionadas, porque o Fernando Henrique não joga, porque essa preferência exagerada pelo Machado. Você fez uma boa lembrança aí, ô Simões. Eu que cubro o dia a dia não estava lembrando Fernando Henrique. Ele tá no banco todo dia. Ele tá no banco chegou sempre. Como uma promessa, como um cara bem lembrado. Que tem, né, que tem boa qualidade. Sim, então, bem lembrado. Algumas questões, sabe, de repente, mais de toda forma, o desempenho em campo é superior ao que a gente esperava, tá? E a classificação é inferior ao desempenho. Parece uma matemática meio louca, difícil, né, de entender, mas é isso. O desempenho, ele é maior do que a gente esperava e a posição na tabela é inferior ao desempenho. Aí a gente não sabe se é só qualidade técnica, se é questão psicológica, mas de toda forma são situações que o Cruzeiro precisa resolver com urgência. E esse alerta que você fez, a queima aí de gordura, realmente preocupa. Olha, o almoço de segunda a sexta no restaurante do Porto está incrível. Experimente nosso arroz com bacalhau por apenas R$ 39,00. Uma experiência que você não pode perder. Aproveite que é por tempo limitado. Tradição, qualidade e atendimento diferenciado em 2 endereços. Cidade Nova e Lourdes. Faça sua reserva ou peça pelo delivery. Restaurante do Porto, o Porto do Bacalhau. O alerta foi feito pelo Alexandre, Xará. O alerta foi feito, Romano, e aí você para pensar que o Cruzeiro tem uma sequência. Ontem eu até trazia isso com o próprio Panzi e com o Damião. Olha só como os jogos do Cruzeiro nessa sequência são complicados. É o Grêmio, então, agora no sábado, que é fora. Depois, na 22ª rodada, tem o Bragantino às 18h30, no dia 3 de setembro. E aí, um sábado não, um domingo, às 18h30. Aí, na 23ª rodada, é o Santos fora, uma quarta-feira, dia 13 de setembro, na Vila Belmiro. E aí, no dia 23 de setembro, tem o Fluminense às 9 da noite no Maracanã. Nós estamos falando de Grêmio, Bragantino vive boa fase, o Santos crescendo, o Fluminense, e ainda fecha o mês, ou inicia o mês de outubro, porque a CBF não desmembrou, tem o América. Então, são os jogos do Cruzeiro, por isso todo esse cuidado que tem que ser levado em consideração da comissão técnica para pensamento dessa forma de trabalho. O Pepa foi categórico na entrevista coletiva, falou que está tudo certo em termos de preparação, que o time está focado, que o time está indo bem, mas precisa vencer, né, Pepa? A verdade é essa.